Nós estamos encerrando hoje a nossa série No Caminho, né? E nessas últimas semanas a gente vem meditando sobre tudo aquilo que é a proposta de Jesus para nós. Ele diz: vem a mim todos, eu sou a porta, né? Vem a mim todos, eu sou o caminho. Então Jesus nos chama a uma vida de jornada. É interessante pensar que o Evangelho, a voz de Deus para nós, é uma voz de movimento. É uma voz que nos impulsiona, não é uma voz de ficar parado, né? O Evangelho é uma caminhada, é uma jornada, é um estilo de vida que vai tomar a nossa vida até o fim. Ou seja, não é algo que a gente experimenta isoladamente e depois aquilo fica lá estático na nossa vida. É algo que vai produzindo vida, é um dínamo de Deus mesmo, é o fluir. Por isso que são águas de rios caudalosos, né? É como o rio de vida que sai de dentro de nós. Então, são fontes que jorram, não é apenas um grande poço, né? Mas é uma água que jorra constantemente na nossa vida. E a gente aprendeu muito sobre essa história de caminho, porque a gente vem aprendendo sobre vários aspectos dessa jornada, e isso nos faz parar para pensar. Em primeiro lugar, por onde nós estamos andando, né? Por onde nós estamos caminhando, qual é o destino que, se continuarmos a andar, para onde estamos andando, que vamos alcançar na nossa vida. E o que nós temos enfrentado por esse caminho. Por muitas vezes, às vezes Deus está nos chamando para tirar coisas do nosso caminho, para remover, né, dar a volta, não passar lá debaixo da janela da prostituta, né? A Bíblia diz que nós devemos nos desviar do caminho mau, do caminho da fofoca, do caminho da língua grande, do caminho do egoísmo, da avareza, né, da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria. Deus fala que é um caminho de santidade, de integridade, de dignidade, um caminho de luz, um caminho de direção para a vida de todos nós. E a gente se propõe a isso, sempre, né, de maneira a um aprendizado contínuo. E hoje eu quero repartir com vocês um pouco de dois homens que caminhavam logo depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas eles estavam naquele domingo, ainda estarrecidos por tudo que tinha acontecido na sexta-feira. A gente vai entrar numa série nova que a gente vai falar sobre a Páscoa. Vamos aprender toda a jornada na Páscoa. Mas hoje a gente vai se atentar para Lucas, no capítulo 24, verso 13. É um texto bem conhecido para quem medita nas Escrituras, porque fala sobre o caminho de Emaús, né? Isso é uma história bem conhecida aí. Diz assim: naquele mesmo dia, no domingo, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os olhos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como é que vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite.
o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles. Aqui nós temos um relato de pessoas muito próximas a Jesus. Na verdade, ali estava dizendo que ele eram 2 discípulos que tinham acesso aos apóstolos, que ouviram o relato das mulheres que tinham ido ao túmulo visitá-lo no domingo e encontraram um túmulo vazio, e um anjo tinha testemunhado que ele não estava mais ali. O interessante de perceber é que eles estavam ali ainda, bem próximo de Jerusalém, a 11 quilômetros, a essa cidade chamada Emaús, e ali estavam eles conversando a respeito das coisas que haviam acontecido. Eles estavam ali testemunhando da morte de Jesus, na sua perplexidade, na sua indignação, na sua tristeza, na sua angústia. Eles estavam contando essa história, olha, e Jesus se aproxima. E eles estavam tão envolvidos nas dores, nas angústias, na perplexidade, na frustração, que não reconheceram quem Jesus era. Talvez seja porque eles nunca imaginariam que ele tinha ressuscitado, apesar dele ter dito isso desde o início da sua jornada com os seus discípulos. Esses 2 discípulos podem ilustrar a nossa própria vida. Por vezes nos encontramos caminhando na vida, conversando uns com os outros, e falando a respeito das nossas perplexidades, das nossas angústias, das respostas não recebidas das nossas orações, de como nós tínhamos expectativa que Deus entraria na nossa vida e restauraria coisas, e assim não restaurou. Olha só, qual era o testemunho deles? Porque Jesus chega e fala assim: do que vocês estão falando? A gente está contando a história a respeito de Jesus de Nazaré. Você é o único que está por aqui e não sabe o que aconteceu. Ou seja, aquela era uma notícia que tinha sido alardeada por todos os lugares em Israel. As pessoas sabiam a respeito daquele Jesus de Nazaré, que era o quê? Profeta, poderoso em obras. E olha só qual era a expectativa: e esperávamos que ele iria restaurar a glória de Israel. Em nenhum momento Jesus prometeu isso, mas havia expectativas a respeito de Jesus daqueles discípulos que ali estavam. Eram pessoas próximas. Como eu disse, talvez sejam um daqueles 2 que foram enviados por Jesus, dos 70. O fato que eles tinham acesso direto aos apóstolos, eles ouviram o testemunho da Maria, que tinha ido lá no túmulo para ungir Jesus, para embalsamá-lo. Mas eles tinham expectativas que foram frustradas. E a frustração é: nós esperávamos que ele restauraria a dignidade de Israel. Por vezes na nossa vida, nós estamos assim, caminhando na vida, conversando a respeito das coisas que aconteceram, e indignados de alguma forma, porque os nossos projetos com Jesus não era exatamente de desfrutar a respeito de Jesus, mas aquilo que ele faria a respeito das coisas desse mundo, dessa vida. Nós imaginamos que ele veio apenas para trazer cura na minha enfermidade, restaurar ou dar dignidade na minha família, reconciliar, com minha esposa, com meu marido, trazer prosperidade na minha empresa, porque às vezes eu encontrei Jesus quando eu estava quebrado. Muitas expectativas, e muitas delas Jesus faz. Mas o fato é que por vezes estamos tão com tanto os olhos fechados, obscurecidos pelas angústias da nossa alma, que nós nem percebemos quando Jesus se aproxima de nós. E talvez você esteja assim, saindo, caminhando pela vida, com um companheiro, tem conversado sobre isso e não reconhece Jesus. Jesus deu uma promessa para nós, ele diz assim: estarei convosco até o fim.
Então significa que você não está sozinho, que Deus não está alheio às suas dores, que Deus te chamou para fazer uma obra na sua vida e através da sua vida, mas você tem que se lembrar daquilo que está escrito na Bíblia, porque foi exatamente isso que Jesus começa a falar com eles, quando eles dizem na sua frustração: Jesus morreu, a gente tinha muita expectativa, mas agora não sabemos o que vamos fazer. E Jesus diz: por um acaso, não está escrito que o Cristo deveria padecer, que Ele deveria sofrer o que sofreu? Ou seja, por acaso vocês são tão difíceis de entender? Eu estive com vocês, eu vivenciei com vocês, eu contei essas histórias, eu falei a respeito desse caminho de vida, de morte e de ressurreição, e vocês não prestam atenção no que estou falando. Quantas vezes as nossas orações estão cheias de coisas que a Bíblia já responde, que a Bíblia já disse como seria. Por vezes eu encontro pessoas falando assim: pastor, vamos orar a respeito desse ou daquele assunto. Eu falo: irmão ou irmã, não precisa orar mais não, está na Bíblia, está escrito. É isso que Jesus está falando. Ele fala assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando lá atrás, o que é começar por Moisés? Vai lá para o início da Bíblia. Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia, então ele fala assim, começando de Moisés, ele foi até o fim, até o Malaquias, que é o último profeta que está na ordem, né, dos livros da nossa Bíblia. Não necessariamente é os livros que foram escritos nessa ordem, mas é os livros que ali estavam. Ele está dizendo: e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, quantas vezes nós temos falado aqui, quantas vezes a gente tem aprendido a respeito de Jesus em toda a Escritura, quantas vezes a gente tem falado a respeito das promessas, da necessidade de você entender o plano, o projeto, a missão, o propósito, a vocação de Deus para a vida de cada um de nós. E muitas vezes a gente está com expectativas frustradas de coisas que Deus nunca prometeu que faria, e estamos caminhando indignados com as coisas da nossa vida. E Jesus diz: como vocês são lerdos para entender, como nós somos demorados a compreender a promessa de Deus, como muitas vezes Deus está dizendo: está escrito. Às vezes eu me deparo com alguém e falo assim: pastor, faz uma oração aí, vê o que Deus está falando. Eu falo: irmão, está na Bíblia o que Deus está falando, basta você ler. Você não precisa procurar a pessoa da revelação para trazer uma palavra de Deus para você. Não, está escrito. O Evangelho é muito simples, a palavra de Deus ela é disponível para as pessoas mais simples. Então, basta você ler, porque o mesmo Espírito que inspirou os homens que escreveram as Escrituras é o mesmo Espírito que vai fazer com que a gente compreenda o que nela está escrito. É o Espírito de Deus. Por isso que é impossível viver uma vida de plenitude desconectados da orientação de Deus. Aí fica uma pergunta para mim e para você: qual foi a última vez que você, por você mesmo, parou, abriu a Bíblia e leu? Porque Jesus está caminhando conosco. Tem uma passagem, uma poesia muito antiga, né, que eu já contei aqui, já falei sobre ela, que é Pegadas na Areia, né? Que fala lá: olha, eu vi a minha vida passar e haviam 4 pés na areia, né? 2 pares que caminhavam, e de repente nos dias mais difíceis eu só vi um, o Senhor me deixou. Não, foi nesse momento que eu te carreguei no colo. Então Deus está te falando: você não está sozinho, mas cuidado, porque talvez, né, por falta de conhecer o que Moisés falou, o que os profetas disseram, você está angustiado, abatido, andando como quem foi vencido. Deus diz que eu e você somos mais do que vencedores, não por causa da nossa força, não por causa da nossa capacidade, mas porque Jesus venceu por nós. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida menor do que aquela que Deus tem para mim, porque não sabemos das vitórias que Jesus conquistou na cruz, daquilo que é herança nossa, daquilo que Ele concedeu a nós. Ele diz que já nos abençoou com toda sorte de bênção
nas regiões celestiais, mas muitas vezes, pela nossa ignorância, nós não estendemos o braço da fé e tomamos posse dessas coisas, e vivemos como quem está vivendo vida de miserável do lado do banquete, do lado da mesa que Deus preparou para nós, e a gente fica lá, Deus, cadê? Mas nós estamos no escuro, nós estamos tateando, nós não enxergamos além daquilo que é a nossa necessidade, a nossa angústia, o nosso medo, os nossos olhos estão tampados. Pensa bem, aqueles homens que ali caminhavam, com certeza, estavam junto com Jesus quando ele operou o que operou, quando ele ensinou. Ele está dizendo. E mais, eles não creram no testemunho daquelas mulheres que foram lá no sepulcro de Jesus. Umas mulheres passaram um susto na gente, porque disseram que foram lá e o anjo falou que ele não estaria mais ali. Quantas vezes Deus opera sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e a gente não crê, a gente demora. Será? Não sei não, será que esse diagnóstico estava certo mesmo? Recentemente tinha uma pessoa que trouxe um diagnóstico muito ruim, ele ficou muito aflito de alma. Nós oramos, mobilizamos a oração. Mês depois ele foi lá e repetiu o exame, e os exames deu totalmente curado. Aquilo que era o primeiro exame era uma fatalidade, era uma coisa muito grave. Aí chegou o segundo exame. Algumas pessoas diziam, o primeiro estava errado. Não, já não orou? Deus mudou aquela situação. Quem crê em milagre? Então Jesus está dizendo, vocês têm que crer nos profetas, vocês têm que ler, de maneira que pela jornada da vida de vocês, essa caminhada, os olhos sejam abertos. E aí uma coisa interessante, que Jesus está conversando com eles, e eles estão lá argumentando, e de repente eles vão comer juntos. E diz que quando Jesus pegou do pão, partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Então nos parece que ao partir do pão, há um milagre de Deus nas nossas vidas, os nossos olhos são abertos. E ali o partir do pão não é apenas comer do pão, nós precisamos comer do pão, mas é entender que do pão que eu como, agora eu me torno responsável para partilhar com quem ainda não comeu. Mas muita gente não para de comer e não tem o que repartir, porque come tudo. Então muitas bênçãos da nossa vida, elas entram na nossa vida para que elas sejam repartidas com outros, e muitas vezes a gente retém. Lembra o que nós somos? Rio, fluxo, movimento, ou seja, coisas que entram na minha vida, me abençoam, mas não são retidas em mim e abençoam a outros. Isso vale para tudo. Seu tempo, seu dinheiro, seus dons, seus talentos, seu cuidado, seu olhar. Jesus diz, tendo dado graça, partiu o pão e os olhos deles foram abertos. A gente vê essa história sendo contada mais tarde, e ouvimos o testemunho daqueles homens que naquele momento estavam com os olhos fechados, e a gente fica indignado, fala, como é que esses caras não reconheceram Jesus? Aí eles falam uma coisa importante que acabamos de cantar, que é quando Ele fala, os nossos corações queimam. Então quando a gente ouve a palavra de Deus, o coração queima. Você fala assim, que lindo, que promessa, é isso aí Deus, enche meu coração. Aí em vez de eu repartir aquela chama, eu fico lá até que a chama encolha. E às vezes a nossa chama encolha, sabe por quê? Porque vivemos vidas de vergonha. Porque a gente não pode falar para os outros que a gente é de Jesus, porque não combina a minha vida com a vida de quem diz que segue Jesus. Porque muitas coisas já deviam ter ficado no passado, no movimento. Entende? Eu encontro Jesus e vou caminhando na direção dele. Enquanto eu vou caminhando na direção dele, coisas da minha vida vão sendo deixadas para trás, para que eu assuma essas coisas novas que Deus tem para mim. Mas muitas vezes a gente é estático, a gente não movimenta, porque a gente não quer sair, a gente não quer abandonar. Nós gostamos demais de algumas coisas, essas coisas nos dominam, essas coisas nos enchem o coração. Hoje
Recebi um pedido de socorro de uma pessoa, a respeito de alguém da família, de que é um jovem que está viciado em videogame e jogo de aposta na internet. E se havia alguma clínica. Aqui eu desconheço que tem alguma clínica, mas nós estamos vivendo vidas assim. As pessoas estão enclausuradas dentro das suas casas. Essa tela é uma tela que pode trazer muitas bênçãos, de conexão, de amizade, de rever, de conexão com amigos, de aprendizado, mas também pode entrar muita caca, muita oportunidade que não deveria. Então, se você não está em movimento na direção de Jesus, está parado na sua vida, essas coisas vão te sequestrar. Desejos, apetites, vontades, que fazem parte do passado, que não faz mais sentido na minha vida. Eu falei isso aqui na semana passada. Quando eu me converti, eu queria servir a Deus. Porque Jesus entrou na minha vida de forma assim, tão avassaladora. Gostava muito das músicas do Lulu Santos, hoje nem tanto mais. Mas naquela época eu tinha toda a discografia do Lulu Santos. E todas as músicas dele eu pensava, dá para cantar para Jesus. Ele me faz tão bem, Ele me faz tão bem. Nada é, nunca mais será como foi. Tudo que se foi, será. Não, como é que é? De novo. Nada do que foi, será. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo sempre passará. Ou seja, eu entendi que Jesus tem algumas coisas que não vai ser mais. O baseado não faz mais sentido. A onda já ficou sem graça, porque eu quero lucidez para estar com Deus. O pular de cama em cama, o prazer sexual, não fazia mais sentido, porque agora eu queria viver uma vida de pureza, que eu não queria mais envergonhar o nome de Jesus. Então o que eu queria? Construir família. Jovem, queria família. E muita gente não movimenta a sua vida, a coisa está estática, está parada, lá atrás. E aqueles homens estavam cegos, eles não viram Jesus. Pelas misericórdias de Deus, deixe que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que você se movimente com Jesus. E essa noite é uma oportunidade. Vou dar spoiler aqui a respeito da Páscoa. A Páscoa é esse memorial para um tempo novo, em que a gente não fica preso nas dores do passado. É o momento que a gente parte o pão, alimentamos do mesmo pão que é Jesus. E por isso que quando fala assim, eu tenho parte contigo, meu irmão, sabe por quê? Porque agora nós somos alimentados por Jesus. Então o Jesus que está em mim, está na sua vida, e portanto agora juntos estamos em Cristo. E isso vai mudar tudo, porque agora eu vou ajudar meu irmão. A Bíblia diz que se dois, é melhor serem dois, não é isso? Que se um cair, o outro ajuda a levantar. Então a responsabilidade não é de quem cai, é de quem levanta o outro. E aqueles dois estavam ali caminhando, obscurecido. Mas Jesus chega a eles e fala assim, dado graça, partiu o pão. Quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. Mas é interessante que eles contam, né? Meu coração queimava. Queimam de amor. Aí ele diz, nós arrumamos a casa, perfumamos. Não é o perfume da sensualidade, do despertamento, do desejo do outro. É o perfume que revela o amor e a bondade de Deus na nossa vida. É o perfume que fala sobre entendimento transformado, aroma suave. Lá em casa eu e a Fabiana temos um hábito, a gente passa perfume para dormir. Então a gente chega em casa, às vezes toma banho de novo, e não é só para a hora do rala e rola não.
Às vezes vai dormir mesmo, só que a gente passa perfume. Porque aquele lugar é o lugar do bom cheiro, do bom perfume. E às vezes a nossa vida está precisando do perfume. O perfume o que é? Lábios é louvor, é adoração, é declaração. Ou seja, a minha vida é uma declaração de amor. Isso é bom perfume às narinas de Deus. Hoje nós vamos comer do pão, nós vamos tomar do cálice, em memória dele. É um momento extremamente importante na nossa jornada, para que os olhos do nosso entendimento sejam totalmente abertos e a gente possa viver tudo que Deus tem para nós. Não se conforme com outra coisa que não sejam aquelas que Deus tem reservado para a sua vida. Tem muita gente vivendo uma vida ruim e acostumado com a vida ruim, porque acha que a vida é ruim. Deixa eu dizer, não. A gente vai ter tribulação, a gente vai passar por dias maus, por vezes estações da nossa vida, mas a vida é boa. Andar com Jesus é vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. Amém? Nós vamos servir o cálice e o pão. Você vai pegar ele, você não vai comer, não vai beber. Alguém no domingo me perguntou: quem pode tomar ceia? Todo aquele que crê que Jesus é Senhor das suas vidas, daqueles que querem estar em movimento, porque talvez a fotografia da sua vida hoje não é das melhores, que ainda tem muita coisa embaraçada, mas se você estiver no movimento, se você está indo na direção, toma a ceia. A Bíblia diz que a gente, antes de comer e beber, a gente tem que pensar a respeito da vida, a gente tem que... Há uma passagem que fala assim: você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, pede perdão para ele. Você deve para alguém, vai lá, acerta a sua vida. Se você fez o mal para alguém, pede perdão. Então, se alguém te ofendeu, perdoa. Então fala do momento de reflexão. Então a ceia agora é o momento em que você pega do pão e do vinho e pensa: Jesus morreu por mim. Se ele morreu por mim, que era safado e sem vergonha, eu não posso apenas julgar o outro como safado e sem vergonha, porque a única diferença do outro e de mim é porque eu conheci Jesus e ele ainda não. Porque a nossa vida foi transformada, não porque a gente aprendeu a ter uma moralidade melhor. Aliás, o que é moral no Brasil, às vezes é imoral na Finlândia. Não é questão de moralidade. O que é moral aqui não é moral lá entre os guaranis, os tucanos, no Amazonas, os índios. Tem uma tribo que chama tucano lá. Então, pega o pão, o vinho, que é suco de uva, e pensa na sua vida, pensa nesse momento. Como é que está a sua jornada? O que você tem compartilhado com quem está caminhando com você? Da certeza da ressurreição, das promessas de Moisés e dos profetas? Você tem compartilhado da esperança que vai além do que se pode ver? Hoje é um dia especial. É um dia que Deus te trouxe aqui para uma história nova ser construída na sua vida. Mas é preciso caminhar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, movimento-me para aquelas que estão diante de mim. Não dá para ser uma vida estática. É necessário ir na direção do caminho que Deus tem para você. Nós fizemos toda essa série para que você conheça o caminho, por onde entrar nele, como transitar através dele, como ser moldado por essa jornada e aonde o caminho nos leva, que é em Jesus Cristo. Traz para nós aqui os elementos. Pode subir, servir lá para os pessoal do louvor. O texto da primeira ceia de Jesus registrada com os seus apóstolos foi na ocasião da Páscoa. Ele ressignifica aquele momento com os seus discípulos, quando ele toma depois de ter ceado. Na verdade, ele era um jantar, estavam comendo nas tradições judaicas. Aquela era uma festa dos judeus. Jesus estava celebrando aquele momento. E depois de ter comido,
ele pegou o pão. E quando ele pegou o pão, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que foi dado por amor de vós. Ele estava, olha só, aqueles discípulos estavam lá, naquela semana que antecedia o domingo que viria, que eles estavam ali conversando. E Jesus diz: meu corpo que foi dado por amor de vós. Aquela morte de cruz, o corpo que foi rasgado por aquelas lanças, foi cravejado por aqueles pregos, foi Ele que tomou os nossos pecados. Por isso que viver uma vida de pecado é zombar do sacrifício de Jesus. Pega aí seu pão, levanta. Obrigado, Jesus, por esse momento. Podem comer. Depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e superior aliança. Ele estava dizendo: antes, o que valia, o que protegia as pessoas era o sangue dos animais. Agora, o verdadeiro cordeiro que desceu do céu, que é aquele que João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que por muitas vezes na homilia a gente repetia, que a gente falava, sem entender exatamente o que significa. Significa que Jesus é o cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. E é um sacrifício que foi feito uma única vez e não será feito mais. Então muita gente fala: se Jesus voltar, eles vão sacrificar de novo. Negativo. Agora ele vai voltar em glória. Ele não volta mais como cordeiro, ele volta como leão. Então levanta o cálice e diz: obrigado, Jesus, porque eu sou parte da sua família. Podem tomar. Você passa o copinho para o cantinho, que alguém vai passar no corredor e vai recolher. Então para um lado ou para o outro aí. Eu espero que essa jornada dessas semanas que a gente meditou sobre esse tema, né, o caminho, te ajude na sua própria caminhada, que você seja um homem ou mulher melhor do que quando nós entramos nessa reflexão, que nós sejamos pessoas do caminho. Aliás, os primeiros discípulos eram conhecidos como os do caminho. Eles não eram chamados de cristãos até então, eram aquele povo do caminho. Nós, os do caminho. Amém? Levanta a mão bem alto. Fala para Jesus assim: eu te amo, Jesus. Que bom ser família sua. Obrigado, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda, vão em paz, Deus abençoe.